Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um módulo? Vou pedir para vocês pegarem ali na página 431. A gente vai trabalhar hoje ângulos em polígonos. Então a gente vai trabalhar com ângulos internos, ângulos externos, vamos ver as classificações de polígonos regulares, enfim, tem vários conceitos ali que são muito importantes para as nossas aulas de geometria, ok? Então, gente, vamos pegar aqui na página 431. Nós temos aqui ângulos em polígonos. Então, nós vamos começar aqui vendo um pouquinho sobre a história dos azulejos portugueses, tá? No Brasil, quando se fala em azulejos, normalmente pensamos apenas na utilização como revestimento das paredes de banheiros e cozinhas. Em Portugal, porém, os azulejos têm uma forte ligação com a arte, representando uma parte importante da cultura do país. Para se ter uma ideia, os portugueses criaram o Museu Nacional do Azulejo, que registra o uso dos azulejos no país com o passar do tempo. Então, aqui nós temos um painel de azulejos localizado em Lisboa, Portugal. Tá? Então, percebam que os azulejos eles formam uma arte ali, né? A arte da azulejaria portuguesa, com mais de 500 anos, chegou a Portugal por influência dos árabes, que dominaram o país por vários séculos. Eles usavam os azulejos para enfeitar as paredes dos palácios, criando mosaicos com arranjos geométricos complexos, que fascinavam os portugueses. A maioria desses arranjos continha polígonos que eram combinados de modo que preenchessem toda a superfície da parede a ser revestida. Mas como escolher essa combinação de polígonos? Bem, esse é um problema geométrico bastante interessante, que depende das medidas dos ângulos dos polígonos envolvidos. Neste módulo, depois de estudar os diferentes ângulos de um polígono, vamos investigar o problema de revestir uma superfície plana usando essas figuras, ok? Então percebam que não é uma coisa assim tão simples, né? Então tudo tem que analisar ali, fazer os cálculos para a gente ver ali quais combinações que dão certo, né? Para que fique algo harmônico, ok? Então, aqui na sequência, na página 432, nós temos ângulos de um polígono. E aqui diz o seguinte: no sexto ano, você estudou os principais elementos de um polígono: lados, vértices e ângulos. Caso não se lembre, consulte seu glossário. Então, a gente já viu isso daqui, né? A gente sabe o que são os lados, os vértices e os ângulos, tá? Então, vamos relembrar aqui. Os lados, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o lado AB, né? O lado BC, CD, DE e EA ou AE. Lembrando que eu posso falar lado AB, né? Ou lado BA, tanto faz, ok? E esses são os lados, aí nós temos os vértices, né? Então, o vértice A, o vértice B, vértice C, vértice D e vértice E. E os ângulos, então eu tenho aqui o ângulo A, a única diferença dos vértices para o ângulo é que eu tenho que colocar o acentinho em cima da letra para indicar que é o ângulo. Então, o ângulo A, o ângulo B, ângulo C, ângulo D, ângulo E, né? Então, a gente representa assim os ângulos, ok? Então, aqui diz o seguinte, ó, dois lados de um polígono são chamados consecutivos quando possuem um vértice comum. No pentágono ABCDE, abaixo, por exemplo, os lados AB e BC são consecutivos, pois possuem o vértice B em comum, tá? Então, aqui, ó, lados consecutivos, perdão, lados consecutivos. Então, aqui eu tenho, ó, o lado AB, tá? Esse lado aqui, ele é consecutivo ao lado BC, porque eles possuem um ângulo em comum, que é o ângulo B, ok? Então, por isso que eles são chamados de lados consecutivos. Chama-se ângulo interno de um polígono, ou simplesmente ângulo do polígono, todo ângulo formado por dois lados consecutivos. No pentágono ABCDE, representado acima, temos 5 ângulos internos, um em cada vértice do polígono. Então, aqui nós temos o ângulo EAB,
Então, aqui, ó, eu tenho o ângulo EA. Deixa eu desenhar aqui, EAB, tá? Percebam que esse ângulo aqui, ó, eu pego o vértice, tá? O vértice do meio aqui, que é o A, onde forma o ângulo, eu coloco o acentinho. E o vértice B, então, ângulo EAB. Agora, percebam aqui, o ângulo ABC, ó, ABC. Perceberam que, como o ângulo forma aqui no B, a gente coloca o acentinho no B. Mesma coisa os outros aqui, ó, BCD, como, ó, deixa eu fazer aqui, ó, BCD, aonde forma o ângulo, a gente coloca o acentinho, ó, esse vértice fica no meio e com um acento, tá bom? Aqui no exercício 1 diz o seguinte: quantos ângulos internos um polígono convexo de 50 lados possui? Então, vamos relembrar aqui na sequência o que são polígonos convexos e polígonos não convexos. Ó, polígono convexo, um polígono é chamado de convexo quando, ao unirmos dois pontos quaisquer de seu interior por uma linha reta, o segmento obtido fica inteiramente dentro desse polígono. Quando isso não acontece, o polígono recebe o nome de não convexo. Então, assim, o ideal é que a gente sempre coloque uns 4 pontos dentro do polígono, ó. Por exemplo, aqui, ó, coloquei 4 pontos aqui, ó, tá? E aí, eu vou unir esses pontos, ó. Se eu unir esses pontos, os segmentos ficaram todos dentro do polígono. Agora, vamos supor que eu coloque aqui, ó, 3, 4 pontos aqui, ó. E eu pegar e eu unir, ó, todos eles, ó, unir os 4 pontos, ó, todos que são possíveis, ó, a gente pode unir. Tem um segmento, que é esse aqui, que ficou fora do polígono. Se um dos segmentos fica fora do polígono, esse polígono é chamado de polígono não convexo, ok? Então, quantos ângulos internos de um polígono convexo de 50 lados possui? Um polígono, ele tem a mesma quantidade de ângulos internos, a mesma quantidade de lados e a mesma quantidade de vértices. Então, se ele tem 50 lados, ele vai possuir 50 ângulos internos. Então, vamos escrever aqui. Agora, nós vamos ver o que são ângulos externos. Então, aqui diz o seguinte: chama-se ângulo externo de um polígono todo ângulo adjacente a um de seus ângulos internos. Então, ângulos adjacentes são ângulos que possuem um vértice e um lado em comum. Por exemplo, ó, aqui eu tenho esse ângulo aqui, ó, tá? Ele é adjacente a esse ângulo aqui, ó, tá? Então, ele tem um lado, que é o lado AB, e ele possui um vértice em comum com esse ângulo aqui, o ângulo BAF, ele é adjacente ao ângulo BAE. Então, como eles possuem um lado e um ângulo em comum, eles são chamados de ângulos adjacentes, tá? Então, diz o seguinte, ó, para visualizar um ângulo externo, prolongamos um dos lados do polígono. Por exemplo, o ângulo BAF, que é esse ângulo aqui, ó, ângulo BAF, e o ângulo EAG, esse ângulo aqui, EAG, são ângulos externos do pentágono ABCDE. Então, assim, gente, eu posso pegar todos os ângulos aqui, todos os lados, perdão, e prolongar ele. Por exemplo, assim, ó, se eu pegar esse lado aqui, eu prolongar ele aqui, ó, aqui ele vai formar um ângulo externo, ó, um ângulo que tá fora do polígono. Mas eu também poderia pegar esse outro aqui, ó, esse outro lado aqui, prolongar ele, ó. Pegar esse aqui e prolongar. Aqui também eu vou ter um ângulo externo desse polígono. Então, todos os lados eu posso fazer esse prolongamento, tá? Aqui também, ó, poderia pegar esse lado aqui, ó, e prolongar ele aqui, ó, tá? Se eu prolongar todos os lados, eu vou ter um ângulo externo. Na verdade, aqui, percebam que aqui vai formar, ó, um ângulo,
2 aqui, né? Então, eu tenho 2 ângulos externos aqui, cada lado, tá bom? Agora que o exercício 2 diz o seguinte: em relação às figuras anteriores, suponha que o ângulo EAB meça 120 graus. Nesse caso, qual será a medida do ângulo BAF? Então, aqui, pessoal, aqui tá dizendo que esse ângulo aqui, ó, mede 120 graus, ok? E aí tá perguntando qual que é a medida do ângulo BAF. Percebam, gente, que se eu juntar esses dois ângulos aqui, ó, esse com esse, eu vou obter um ângulo raso, tá? Se esse pedaço aqui mede 120, quanto que falta para 180, que é a medida de um ângulo raso? 60. Então, a medida desse ângulo aqui é 60 graus, ok? E tá perguntando também qual que é a medida do ângulo EAG, que é esse ângulo aqui. Então, vamos supor que esse ângulo, ele esteja aqui, ó, tá? Eu vou fazer o prolongamento aqui. E ele está aqui, tá? Porque é o mesmo polígono. Aí, tá perguntando qual que é a medida desse ângulo aqui, ó, tá? Então, aqui é a mesma coisa, ó. Se eu pegar e eu juntar esses dois ângulos aqui, ó, este aqui mais este aqui, eu vou formar um ângulo raso. Um ângulo raso equivale a 180 graus. Se esse ângulo mede 120, então quanto que falta para 180? 60. Então, a medida do ângulo EAG também vai ser 60 graus. Então, aqui também vai medir 60 graus, ok? Agora aqui o exercício 3. Considere dois ângulos externos de um polígono que tem um vértice em comum, como exemplificado na figura abaixo. O que se pode afirmar sobre as medidas desses dois ângulos? Então, aqui, ó, nós temos esse ângulo aqui externo e temos esse outro ângulo aqui também externo, tá? O que a gente pode afirmar com relação a este ângulo aqui e este ângulo aqui? O que a gente consegue perceber? Que esses dois ângulos, eles têm a mesma medida, certo? Pois eles são ângulos adjacentes do ângulo interno P. Então, esse aqui é o ângulo interno, tá? E como esse ângulo aqui, ele é adjacente a esse ângulo aqui e esse ângulo aqui também é adjacente ao ângulo P, eles têm medidas iguais. E aqui na sequência diz o seguinte: em cada vértice de um polígono há dois ângulos externos. Acabamos de ver, né, que existe esse ângulo externo aqui e esse ângulo externo aqui. Em função do que foi observado no item 3, costumamos considerar um único ângulo externo por vértice. Como eles são iguais, a gente só considera um ângulo externo por vértice, tá bom? Aqui no exercício 4, de acordo com a afirmação acima, quantos ângulos externos possui um polígono convexo de 50 lados? Então, como a gente considera um único ângulo, a gente sabe que tem dois ângulos, mas a gente só considera um. Então, um polígono que tem convexo que tenha 50 lados, ele vai ter 50 ângulos externos. Então, um polígono convexo com 50 lados, ele vai possuir 50 ângulos, 50 vértices, 50 ângulos internos e 50 ângulos externos. Agora aqui o exercício 1. Com o seu transferidor, determine as medidas dos ângulos de todos os ângulos internos do quadrilátero EFGH abaixo. Em seguida, sem usar o transferidor, calcule as medidas dos seus ângulos externos. Registre seus cálculos e anote as medidas no quadrilátero. Então, eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício, depois aqui na sequência tem a resolução para vocês. Vamos fazer as medições aqui, começando pelo vértice E, quanto é que mede aqui o ângulo E? Mede 90 graus. Então, vocês vão vir aqui e vão colocar que aqui mede 90 graus.
Agora, vamos pro ângulo F. Aqui, ó. Mede 115 graus, né? Percebam que aqui a gente tem duas medidas. A gente tem essa medida aqui, 70, e essa medida aqui de baixo, né? Então, é um pouquinho depois do 110, ó. Então, a gente vai ter que analisar essa medida de baixo, porque esse ângulo é maior do que 90. Então, vamos lá, ó. 115 graus, bem certinho, ficou bem entre o 10 e o 110 e o 120, ó. Tá? Então, vocês vão marcar aqui 115 graus. Para eu medir o ângulo G, eu vou girar minha apostila aqui, ó. E aí, vou colocar meu transferidor aqui. E deu 49, né? 49 graus. Percebo que dá um risquinho antes do 50. Agora, vamos medir o ângulo H. Vou girar a minha apostila assim, ó. E aí, vou colocar aqui, vamos ver quanto que vai medir o ângulo H. 106, né? Ó, perceba que é um pouquinho depois do 105. Deixa eu fazer aqui novamente, ó. 106 graus, um pouquinho depois do 105, ó. Ok? Agora, a gente vai vir aqui na apostila, vamos colocar aqui as medidas dos ângulos que a gente encontrou. Agora, com base nesses ângulos, a gente precisa determinar qual que é a medida dos ângulos externos, ou seja, eu vou ter que determinar qual é a medida desse ângulo aqui, ó, desse aqui, tá? Então, a gente, só relembrando, quando eu vou somar um ângulo interno com um ângulo externo, a soma dos dois, gente, vai dar sempre 180 graus. Então, para eu saber quanto que mede esse ângulo aqui, é só eu pegar e fazer 180 menos 106, né, que é a medida do ângulo interno. Então, 180 menos 106, aqui o ângulo externo H vai medir 74 graus, certo? Então, eu venho aqui e vou colocar aqui 74, né? Então, aqui mede 74 graus. Aqui, esse ângulo aqui mede 90, ó, certo? Então, esse ângulo aqui vai medir quanto? 90 graus também, porque a soma dos dois dá 180. Agora, aqui, ó, se eu somar esse com esse, vai dar 180 graus. Se eu fizer 180 menos 49, vai sobrar 131 graus, então. Agora, aqui o ângulo externo F, se eu somar os dois, vai dar 180. 180 menos 115, vai sobrar 65 graus. Pronto, gente, ó. Determinando a medida do ângulo interno, a gente consegue determinar a medida do ângulo externo de um polígono. Agora, aqui na página 434, nós temos o exercício 2 e o exercício 3. Eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo, fazerem esses dois exercícios e depois aqui na sequência vai ter a resolução para vocês. Aqui no exercício 2, gente, diz assim, ó, com régua e transferidor desenhe um triângulo que tenha um ângulo interno medindo 70 e outro medindo 80. Letra A, qual é a medida do terceiro ângulo desse triângulo? Use o transferidor para determiná-la. Letra B, calcule a medida de cada ângulo externo do seu triângulo. Então, aqui, gente, nós vamos traçar um segmento, tá? De qualquer tamanho. Aí, nós vamos medir
70 graus, aqui, ó. Vou medir 70 graus. Ó. Se vocês tiverem esse transferidor vazadinho, a gente coloca aqui, ó. E aí, mede 70, ó. Tá? E aí, vou traçar esse segmento aqui, ó. Tracei. Agora, vou medir 80 graus aqui do outro lado, ó. Medir aqui. Daqui até aqui, ó, 80 graus. Vamos traçar esse segmento. Pronto. Agora, eu sei que aqui mede 70. Aqui mede 80 graus. E agora, eu preciso prolongar aqui, ó, esse segmento para ver onde é que ele vai dar, ó. Onde é que os dois segmentos vão se juntar. Vai ser a medida do terceiro ângulo, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Tem que prolongar mais esse aqui, ó. Ó, juntou aqui. Agora, eu vou ter que ver quanto é que mede esse ângulo aqui, usando o transferidor. Então, vamos virar aqui a apostila, ó. Aí, eu vou vir aqui e vou medir esse ângulo aqui, ó. Percebam que esse ângulo, ele é menor do que 90 graus, certo? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar aqui, vamos ver. Aqui, bem certinho, ó, 30 graus deu, tá? Deu bem certinho aqui no 30, ó, tá? Então, esse ângulo aqui mede 30 graus, aqui é 80. Ok? Então, ficou 70, 80 e 30. Se por acaso alguém colocar 70 aqui desse lado e 80 aqui desse lado, não tem problema, tá, gente? Aqui não importa a ordem, ok? Vai dar a mesma coisa. Aqui eles vão, o terceiro ângulo vai se cruzar e vai ser a mesma medida como foi esse aqui, tá bom? Aqui na letra B, pede pra gente calcular a medida do ângulo externo desse triângulo. Então, aqui eu sei que se eu somar o ângulo interno mais o ângulo externo, eu vou ter 180 graus. A medida dos dois vai dar 180. Então, aqui, se aqui mede 70, quanto que falta para 180? Falta 110. Então, a medida desse ângulo aqui é 110 graus. Então, vocês vão ter que fazer o prolongamento, assim como a prof fez aqui de um dos lados do ângulo, para a gente determinar a medida do ângulo externo. Aqui também, ó. Quanto que mede? Aqui, se eu somar os dois, vai dar 180. Se aqui mede 80, aqui vai medir 100 graus, né? Agora, aqui, se aqui mede 30, eu sei que a soma dos dois vai dar 180. Quanto que falta para 180? 150 graus. Então, essas são as medidas dos ângulos externos deste triângulo. Agora aqui, na sequência, temos o exercício 3. Considere o pentágono sábio representado ao lado, no qual A, B e O é um quadrado. Então, aqui, ó, nós temos A, B e O que formam um quadrado, ó. Tá? E, S, A, O é um triângulo, com os três ângulos medindo 60 graus. Então, aqui, vamos colocar aqui, ó, tá dizendo que os três ângulos medem 60 graus. Vamos colocar aqui. Os três ângulos do triângulo medem 60 graus, tá? Ok? E tá dizendo, tá pedindo, aliás, pra gente, qual que é a medida do ângulo SOI. Então, vamos fazer aqui, ó, tá perguntando qual que é a medida desse ângulo aqui, ó, SOI, ou seja, qual que é a medida de todo esse ângulo. Bem, nós sabemos que aqui mede 60 graus, porque tá dizendo ali no enunciado. E nós sabemos que os quatro ângulos internos de um quadrado medem 90 graus. Então, para eu saber a medida desse ângulo aqui, é só eu fazer
90 graus mais 60 graus, que vai ser igual a 150 graus. Então, a medida do ângulo SOI é igual a 150 graus. Então, vamos colocar aqui. Ok, gente? Agora, vamos para a tarefa. Eu vou pedir para vocês fazerem o exercício 1 do teste, tá? Só o exercício 1 do teste. E vocês vão fazer o exercício 1, 2 e 3 do em casa, tá bom? Lembrando que aqui vocês vão ter que usar o transferidor aqui no exercício 1, vão ter que usar também o transferidor e aqui no exercício 2, o transferidor e a régua, tá? Então, façam ali as atividades, depois mandem foto das atividades e da tarefa, e a prof depois manda o videozinho para vocês com a correção dessas atividades aqui que ficou de tarefa, tá bom? Um beijo, gente!